Que Deus abençoe. Vamos dar uma palavra já referindo-se à Páscoa e desde a Páscoa do Velho Testamento à Sexta-feira da Paixão, a Páscoa onde Jesus morre em nosso lugar, claramente, amém? Tem algumas imagens bonitas, eu vou estar colocando no WhatsApp da igreja e um louvor lindíssimo, que se for possível a gente vai colocar no YouTube também. Filho de Deus, de Fernandinho. Se você não tem, acessa, porque ela é muito forte, as imagens da Paixão de Cristo, está no louvor de vocês, amém? A mensagem de hoje sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? A primeira Páscoa, todos nós sabemos, né? Foi quando Moisés recebeu do Senhor a incumbência de sacrificar um cordeiro, né? Sem mancha, sem mácula. E por que cordeiro? Cordeiro é virgem, carneiro não é mais virgem. Então, a pureza desse cordeiro que simbolizava Jesus. Os irmãos sabem que o povo de Israel, o povo de Deus, sofreu muito. Era para ser 300 anos de escravidão, virou 430. As 10 pragas, as águas que viraram em sangue, depois as rãs, depois os piolhos, as moscas e a peste no gado, depois as úlceras nas pessoas, depois a chuva de pedra, os gafanhotos e todos essas pragas duravam 2 semanas. Imagina o desespero que ficou o povo egípcio. E 3 dias, que foi a 9ª praga, foi de escuridão total. Não se via nada. Mas tudo onde estavam os hebreus não tinha essas pragas. E a última, que era a morte do filho mais velho, chamado de primogênito. Então, na hora da morte do filho mais velho, Faraó cede e libera o povo para ele. Quando o povo de Deus, no texto que a palavra nos mostra, pede coisas, eles começam a dar joias, roupas boas, o povo sai rico. Imagina o desespero para se ter água nas primeiras pragas, quando 2 semanas só sangue no meio do povo egípcio. Mas eles viram que não tinha como resistir. E quando Deus libertou eles daquela terrível escravidão, não os libertou sem honra, sem provisão, em todos os sentidos. A primeira Páscoa simbolizou tudo isso, mas foi no de repente. De repente. Hoje tive uma notícia muito bonita. Uma amiga minha querida, amiga nossa que a gente conhece, ela tinha um filho preso. E eu dei uma palavra de Deus, de que Deus ia sair de repente. E os de advogado, era impossível ele sair. E eu entreguei essa palavra, ela vacilou se ia receber. Nossa amiga querida, que a pastora atendeu ela esses dias. E hoje, chegou de repente. Ele já está agora na casa dela. Já foi liberado da cadeia. Já vai estar em culto essa semana toda. Eu acho que vou levar ele para um outro culto que vai ter antes do domingo. Enfim, o que Deus não faz, né? Ele cumpre. E o de repente de Deus acontece. E a palavra, quando é de Deus, e a pessoa se posiciona, porque tem a parte da promessa de Deus e tem a nossa parte. Quando essas duas partes se encontram, o Kairos acontece e a vitória chega. Amém? Queridos, esse tempo de Egito simboliza toda a escravidão. Eu estava lendo uma mensagem de Spurgeon sobre a Páscoa. Ele pregou com 21 anos e morreu com 57. Cheio de Espírito Santo com 21 anos. Não, é demais, né? Muito benção. Príncipe no século XIX, o maior pregador da era cristã. Então, irmãos, ele falou muito sobre por que certas pessoas não são libertas de pecados escravizantes, né? E ficam ali naquela escravidão, como o povo no Egito. E o povo queria sair daquilo e não saía. Mas chegou um momento que a angústia era tamanha, o horror, a dor pelo pecado, as consequências do pecado, a angústia que isso traz, que você clama,
que o próprio pecado que há em nós faz-nos procurar Deus como nunca procuramos antes. E aí nós somos libertos. Então você fala assim, isso é quando a gente estava no mundão. Ok. Mas às vezes, você está andando no deserto, você volta a murmurar, fica com saudade das cebolas do Egito, da velha vida, e você tem que se arrepender novamente na caminhada, para que você não saia da posição, não esteja murmurando, não esteja sem fé, não esteja incrédulo, não esteja olhando para trás. A palavra diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está digno, não está apto para o meu serviço. Porque você que está parado, se você olha, você destrói as plantinhas que estão em volta. O seu testemunho tem que ser para frente, andando para Canaã, sem murmuração, foco em Deus. O nome Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. É passagem da escravidão para a libertação. Se tem alguma área escravizante na sua vida, nessa Páscoa é para acabar. Toda tristeza, porque houve uma tristeza profunda quando Jesus morreu. Ele avisou que ele ia morrer. Por que ele ia morrer? Mas houve uma tristeza profunda dos discípulos. E às vezes a morte, há um momento de dor em sua vida. E você entra em grande angústia, em grande tristeza. Você pensa: meu Deus, parece que não tem saída. É só morte, é tristeza. É sentimento de morte na alma. Só que eles esqueceram que Jesus estava ali. Quando chegou no sábado, eles esqueceram, na escada de Emaús, os discípulos estavam tristes e o coração deles não ardia. Jesus já estava do lado deles. E Jesus pergunta por que eles estavam tristes. É muito engraçado essa parte, né? O que acontece? E como demora Jesus glorificado, foi difícil de ser reconhecido, inclusive pela mulher que estava ali angustiada, pensando que ele era um jardineiro. Então, queridos, sábado é tempo de descanso. Deus fez os 6 dias e no 7º descansou. Sábado é o descanso de Deus. Nós temos que esperar a vitória da ressurreição nas nossas vidas, em todas as áreas, descansando em Deus e não tristes, como estavam aqueles discípulos na estrada de Emaús. O sábado é esperando o milagre acontecer, não é triste. Amém? Amém. Então, voltando aqui na Páscoa, é a passagem. Deus quer que você passe de ficar preso àqueles pecados escravizantes, seja de murmuração, seja de falta de perdão. Eu tive uma luta de perdão, estava até compartilhando com a pastora Edson o secretinho. A gente já conversou em outro lugar. E como estava sendo difícil elaborar aquele perdão, eu falei: Deus, só tem que reinar aqui. A afronta foi muito grande, foi muito humilhante, foi muito assim, injusta e muito terrível, né? E eu falei: Deus, mas tudo bem, eu não sou de rebater, né? Eu agi no amor, mas eu fiquei magoada. Deus. E Deus tem que trabalhar, você tem que tirar essa dor dentro de mim, porque o perdão tem que chegar. E o perdão chegou, e eu fui conversar com as pessoas, eu senti amor, eu estava sorrindo, meu coração estava falando a verdade. Resolvi. Se eles resolveram, não sei, mas eu resolvi. Eu estou leve, porque Jesus foi muito mais humilhado do que a gente. Nossa! E a gente ainda dá umas farinhas feias, né? E o Senhor perfeito, como um cordeiro, calado, como ovelha que tosse falando. Ele foi sem abrir a boca. E ele não tinha dito uma só mentira, diz a palavra. Então, queridos, a Páscoa é a passagem para a nova vida. É um novo tempo na nossa história. E nós que temos Jesus, tem que ser um novo tempo. Essa Páscoa tem que fazer significado. A ceia do Senhor é a lembrança da Páscoa. A lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. A lembrança do significado do batismo. É a lembrança do que ele fez. Ele falou: eu vou, mas em memória de mim. Então, é muito importante. Queridos, eu não sei se vocês enxergam daí, né? Vocês estão como eu fiz, eu dilatei, porque eu passei com o doutor Sérgio hoje, o doutor Alexandre. Então, pastor Alexandre, pastor Sérgio e doutor Alexandre. E eu estou com
um pouquinho dilatado. Mas vocês aí não estão com o grau aumentado, não, né? Eles não estão. Então dá uma enxergada aí, né? Queridos, o significado é muito grande. Então, as portas nos umbrais, que eram aspergido, o sangue, que simbolizava o sangue de Cristo, o anjo da morte passava e ali não ia morrer ninguém. E Deus foi fazendo essa passagem, e quando chegou uma certa... Eles saíram ricos. A roupa que durou 40 anos, os sapatos que me era tudo de primeira, porque os egípcios entregavam tudo. Eles ficaram pobres, nunca mais a nação egípcia foi rica. Quem vai lá só vê algumas pirâmides de mosca para todo lado e muita miséria. Isso é muito sério, irmãos. A consequência de escravizar um povo escolhido 430 anos é muito sério. Queridos, e o clamor deles chegou a Deus, e Deus prepara Moisés e leva, vai com Arão, e tudo que vocês já sabem. E chega uma hora que eles saem, não é? E saem, quando eles vão, chega uma hora que fecha o seco, e só tem um mar vermelho. E Deus manda Moisés tocar, e ele toca. E para quem não prestou bem atenção no texto, os ventos começam de lá para cá, e vão rapidamente, balançando. E a palavra diz que eles passaram o pé seco. Por isso que quando eu assisto um filme que não tem o pé seco, eu fico revoltada. Porque a palavra diz em pé que eles passaram a pé seco. Imagina essas muralhas, gente, do Mar Vermelho. Que coisa mais linda de água, né? A gente foi naqueles negócios do Expo Center, muito chumbrega, né, gente? Não dá o mesmo efeito, né? Mas enfim... E na hora que acabou de passar, fechou-se as águas. Vocês sabem que hoje, quando se vai lá no Mar Vermelho, tem alguns mergulhos das viagens bíblicas que as pessoas vão numa profundeza e veem pedaços do carro de Faraó. Vocês acreditam? O meu maior sonho quando eu for para lá também vai ser esse. Deus me dê fôlego, eu passe mal, eu vá lá no profundo, que eu quero ver o pedaço da carroça de Faraó lá no fundo, que é onde o diabo tem que ficar. O simbolismo aqui, e você ser vitorioso, amém? Em todas as áreas que o diabo parece que está vencendo, na sua vida, na sua família, na sua história, no seu ministério. Queridos, a palavra mais linda que tem a ver com a Páscoa é Isaías 53. Na linguagem de hoje, eu quero que você leia, você pode abrir a Bíblia e acompanhar na sua tradução, e diz... Isaías todinho 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, quem é o servo aqui? É Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Aparece como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. E ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Não era nenhum star, não era nenhuma pessoa estrela. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Verso 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, verso 5, ele não estava sofrendo porque ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se desviavam, que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Era assim que a gente vivia. Mas o Senhor castigou o seu servo Jesus e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Verso 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse
uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. No verso 10. Agora vamos lá tentar ler o verso 10, né? O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. O dilúvio veio, mas o plano para dar certo era a vida de Jesus. Depois de tanto sofrimento, verso 11, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Irmãos, há muitas palavras, né? Aquele filme, A Paixão de Cristo, conta-se, né, que Mel Gibson, que gosta de ler muita palavra, não estou dizendo que ele está convertido, nada disso. Acho até que Deus tem um propósito na vida dele, com certeza. E ele dizem que ele estava numa angústia, tinha problemas com droga, com a esposa e tal, e ele foi para uma janela pensando em acabar com a vida, e ele havia lido a palavra. E Deus falou para ele fazer o filme, A Paixão de Cristo, e ele fez. E Hollywood não quis bancar o filme, e ficou muito caro, mas ele era uma pessoa, diretor de cinema, um artista muito famoso, com muitas posses. Ele bancou o filme todo e não quis ser artista, quis só colocar a mão dele na hora que segura o cravo. E o jornalista perguntou por quê, e ele falou: porque Jesus morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos meus. E o artista que fez o papel de Jesus teve um encontro sobrenatural na hora da crucificação. Existem vários vídeos onde ele conta esse testemunho, e o Barrabás teve um encontro com Deus por causa do impacto desse artista com Jesus no filme e na vida dele. Hoje ele não faz mais cena de sexo em filme nenhum, só porque ele é casado, ele tem todo um comportamento diferenciado, ele dá um testemunho de impacto muito forte. Então, eu uso muito as figuras desse filme para falar na Fundação Casa, quando eu falo do amor de Deus. Queridos, quando Jesus levou a cruz, muito pesada, essa cruz tão pesada, Jesus tomou 39 chibatadas triplas, com pedra, ferro e osso nas pontas. Quando puxava a carne, aqueles 12 minutos, provavelmente foi aquilo ou pior. Então não houve nem exagero. Então Jesus não tinha como aguentar tanta dor, tanta tortura. Esses cravos eram muito grandes que foram colocados. E a coroa de espinhos, pelo menos 7,5 centímetros, penetrando na mente. O nível de sangramento na mente, dor, muito grande. As pessoas iam para a cruz nus, eles não iam com nada cobrindo, mas para não ficar uma coisa vexatória, ninguém faz isso, né? Se coloca um pano e tal. E disse que eles passaram a fazer a morte de cruz um pouco pior. Então eles dobravam, né, as pernas de quem ia para a cruz, né, e colocavam um encalço embaixo, para que quando o corpo fosse descendo da cruz, fosse descendo, a pessoa não morresse muito rápido asfixiada, a morte fosse mais lenta. Então, quando a pessoa ia asfixiando, ela empurrava
e demorava um pouco mais para morrer. Jesus, 6 horas, o sofrimento de Jesus. Uma vez, até o pastor Écio falou, a informação médica, né? Quando aquela lança foi lançada, saiu água e sangue. Isso denota que o coração já tinha sido explodido. Então imagina, alguém te amou tanto assim, me amou tanto assim, para morrer por nós, para ter o coração explodido. A gente não aguenta nem exames médicos, né, assim, mais delicados. Quando eu fiz o cateterismo aqui, deu um problema aqui, travou e virou 3 horas o meu cateterismo e meu braço ficou roxo. Eu sentia tanta dor que tinha passado o efeito da anestesia e eu pensei que estava sendo torturada. Eu só pensava em Jesus. E, gente, é só um cateterismo aqui. Imagina a dor que Jesus sofreu por nós, sendo que ele não tinha pecado nenhum, né? E ele pode dizer para nós, depois de tudo isso, ele tinha que carregar aquela cruz pesada. E ele fala assim: eu carreguei a minha cruz, mas você tem que carregar a sua cruz. E muitas pessoas, por ignorância bíblica, de estudo teológico, não sabem o que é a cruz de Cristo, que você tem que carregar todo dia. E, de maneira leviana, falam assim: a cruz de Cristo é a minha sogra que é muito chata, a cruz de Cristo é esse marido difícil, essa mulher reclamando, é esse adolescente que dá trabalho, é esse problema financeiro, eu não consegui emprego, essa doença, eu não sei o que lá, tudo é a cruz de Cristo. Não. A cruz de Cristo, como John Stott falou, é tudo que você sofre por amar e obedecer a Jesus. Somente. As consequências de pecado é outra história. Situações que vêm como prova de Deus, para o nome de Deus ser glorificado, é outra história. Agora, quando você sofre por obedecer a Jesus e por amar a Ele, como a igreja perseguida, quando você é humilhado e você dá outra face, né? Quando você faz o que Jesus faria, em meus passos o que faria Jesus, nessa hora você está carregando a cruz. Então tem muitos de nós que estamos com a nossa cruz pegando teia de aranha, que nós não estamos assumindo sofrer por amar e obedecer a Jesus. E que assim, sexta-feira, você não esqueça que você deve carregar a cruz todos os dias. Não negue Jesus. 2 traíram Jesus, Judas e Pedro. Pedro negou, mas ele se arrependeu. E ele não se perdoava. Jesus foi até ele e perguntou 3 vezes, porque 3 vezes ele negou, para que ele fosse sarado e pudesse se perdoar também. Se Cristo vos libertar verdadeiramente, você estará livre. Jesus, ele olha para nós da cruz. Ele está hoje ressurreto à direita de Deus. Mas eu me lembro daquele, usando uma expressão, né? No filme foi feito um folheto, né? O soldado Ryan, que a mãe tinha perdido 4 filhos e o 5º filho não podia morrer na guerra, então os Estados Unidos mandou uma equipe de resgate e na equipe alguns faleceram no caminho. Quando chegaram até aquele único filho, o rapaz: não, eu quero ficar na guerra, eu vou lutar pelo país. Não, você tem que voltar. Você tem que voltar, a sua mãe vai sofrer muito. E outra, vidas morreram para que a gente poder levar você. Faça por valer a pena. E você imagina Jesus, se Jesus falasse isso para nós: faça por valer a pena a sua vida nesta terra. Faça a minha morte valer a pena. Marque o meu amor, carregue a minha cruz, marque a história, porque eu fiz isso. Amém? Nosso Jesus, como muitos deuses que é seguidos, ele não ficou morto. Por isso a gente não pendura nada na nossa cruz. A nossa cruz às vezes é vazia. Eu ia vir com a cruz, esqueci. Tem uma cruz de madeira que é feita com a mesma madeira da cruz de Cristo de Jerusalém, que o Samuel da Vitória trouxe, e o pastor João Marcos trouxe para mim de presente. E eu ia usar essa cruz para hoje. Queridos, nosso Jesus não está mais na cruz. No 3º dia, ele ressuscitou. Né? Seu corpo glorificado atravessou a parede, comeu. E quando ele partiu o pão, né?
Eles reconheceram Jesus. E ele disse: deixe-nos a minha paz vos dou, não vou dar dor como o mundo a dá. Amém? Aqui é só uma ilustração. Jesus provavelmente era moreno, nariz avantajado, bem diferente da maioria das imagens que é colocada, né? E era um homem comum, mas era totalmente Deus e totalmente homem. E só Ele, santo, poderia pagar por nós. Então nós não temos que fazer bondades para cobrir as nossas culpas. Então a pessoa vai lá, rouba um monte de dinheiro, depois pega um monte de dinheiro e vai ajudar um monte de africaninho passando fome. Não é a lei da compensação. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícias. Na verdade, eram os panos que as mulheres usavam como moldes, né? Que era uma situação aquele sangue sujo. Então, as nossas obras para comprar o céu são um trapo de imundícia. Então, por isso, que o pior pecador diante dos homens pode ser redimido. E você, que acha que faz tudo certo, está com o coração cheio de amargura, cheio de julgamento, você não quer pagar nenhum preço por amar e sofrer e fazer o que Jesus faria. Pode não estar agradando o Senhor. Então hoje, vamos deixar a tristeza do dia da paixão de Cristo, o dia da morte, porque aquela morte trouxe vida, e Jesus pegou as chaves da vida eterna. A morte humana continuou, desde que a árvore da vida, lá do Jardim do Éden, foi proibido entrar. Mas a morte eterna, Jesus tomou ali. E o sangue dele nas nossas vidas nos garante essa vitória. A apostasia é uma coisa muito séria, muito discutida, né? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Muitos discutem esse assunto, nem vou entrar nesse assunto agora porque não há tempo para isso. Mas, queridos, muitas heresias estão sendo pregadas. Vou colocar no nosso WhatsApp também um vídeo que eu ganhei, eu acho que alguns de vocês já conhecem, a pastora deve conhecer, que fala quantas vezes você lê a Bíblia, o efeito que dá no cérebro. É fantástico. Então só tem efeito forte se você ler de 4 vezes para mais. Menos que isso, o efeito é mínimo. Então a leitura da palavra é poderosa. E hoje foi falado hoje no início do culto. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar em cima dessa palavra. Que você possa assumir a sua cruz, que você possa deixar a tristeza, que você possa pegar aquele horror dos pecados que o Senhor está mostrando, que Ele quer te libertar. Qualquer deles escravizante, falta de perdão, julgamento, eu estou passando a regra em mim. Eu assisto os filmes, eu leio os textos, eu fico fechado muito tempo na Páscoa, porque é muito buscando a Deus. Vou para todos os cultos, assisto todas as lives possíveis, porque é uma hora de profunda comoção, não é? E tantas partes, né? O Getsemane, os discípulos não conseguiram ficar no lado humano de Jesus. Quando Jesus disse: Pai, tu me abandonaste. Por que tu me abandonaste? Aquele lado foi o lado humano de Jesus, porque por um instante as costas de Deus foi dada para Jesus, porque sobre Jesus estava o pecado de toda a humanidade, do passado e do futuro. E nós estamos ali. E Jesus não tinha culpa. Então vamos fazer valer a pena. Vamos no nosso sábado esperar no Senhor, porque a vitória em cada área da sua vida. Assume a cruz de Cristo, você vai ver o poder da ressurreição. É poder de milagre, é de Deus de impossível. Amém? Senhor Jesus, na Tua presença estamos. Amanhã começa o dia que lembramos da paixão de Cristo. Senhor, que haja uma comoção, que haja um desejo da gente levar nossa cruz, de pagar o preço por amar e de obedecer, de virar a face, de liberar perdão, de mudar nossa postura de todos os pecados escravizantes, seja ele de incredulidade, de murmuração, de falta de perdão, de julgamento, Senhor, de amor ao mundo, saudade desses cebolas do Egito. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos libertou daquela escravidão e nós não queremos olhar para trás, não queremos
fazer como muitos, queremos ser como Moisés, Caleb, Josué e os novos que atingiram Canaã, receberam a vitória. Deus levou Moisés, mas Senhor, nós queremos em todas as áreas da nossa vida, profissional, ministerial, familiar, conjugal, afetiva, dos nossos filhos, o legado, os irmãos em Cristo, todas as áreas, Pai, profissional, todas, nós queremos a Canaã. Então dá-nos humildade, nos ensina, Pai, nos quebra, que a humildade que teve em Ti, Senhor, que obedeceu, não seja feita a minha vontade, mas a Tua, e calado como uma ovelha, tão humilhado, nós nunca fomos humilhados como o Senhor foi. Que possamos, Senhor, viver este amor tão lindo, este modelo de vida que traz salvação, que impacta os nossos familiares e que tira-nos da nossa própria pequenez, das nossas próprias escravidões e traz-nos, Senhor, o descanso, porque a Tua vitória, o Teu poder que já veio, Jesus já ressuscitou, em todas as áreas da nossa vida possamos gozar do poder da ressurreição. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus.